Vou ensinar hoje sobre ordem no reino de Deus. Você vai entender ordem e como pode garantir que está alinhado com os caminhos de Deus no reino dele. Então, o que vou ensinar hoje é vinho novo. No avivamento, é tudo vinho novo, ou seja, vinho velho é igual à religião, é igual colocar Deus dentro de uma caixa e limitá-lo e seguir tradições, fazendo as coisas por tradição, por rotina, fazendo as coisas só porque é tudo o que você conhece e o que aprendeu e o que viu outras pessoas fazerem. Foi assim quando Jesus veio, quando ele veio pela primeira vez nos evangelhos. Ele estava adorando o mesmo Senhor. Bem, ele era um com o Senhor, mas o pai dele era o mesmo Senhor dos fariseus, dos saduceus, de João Batista e dos discípulos dele. Mas eles estavam sem o vinho novo. Eles estavam sem tanta revelação de quem Deus é e dos caminhos de Deus, e do que Deus quer dizer na sua palavra. Precisamos de revelação da palavra de Deus, não só da palavra de Deus sozinha. Precisamos de revelação do Espírito Santo, a revelação correta do Espírito Santo. Pode haver crentes que têm o Espírito Santo, mas que não foram equipados, nem ensinados, não receberam o preparo que vem de líderes, líderes ungidos. Eles não receberam esse preparo e esse ensino do vinho novo. Então, embora as pessoas tenham o Espírito Santo, elas não receberam o equipamento espiritual correto. E mesmo tendo o Espírito Santo, elas leem a Bíblia e não estão recebendo realmente a verdadeira e correta revelação do que o Espírito Santo quer que elas recebam, mas estão recebendo a revelação do vinho velho. Aqui está um exemplo que temos da palavra. Houve um tempo em que os discípulos de João Batista estavam jejuando como os fariseus jejuavam. Era uma forma específica de jejuar, era a revelação e interpretação deles da palavra de Deus quando fala sobre o jejum. E essas pessoas, os discípulos de João Batista, viram que os discípulos de Jesus e Jesus não estavam jejuando como todos eles estavam. E a resposta de Jesus imediatamente é começar a falar sobre o vinho novo e a diferença dele com o vinho velho. E ele diz: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo se expande. Os odres velhos são apertados, não são flexíveis, são rígidos. Então, quando você coloca o vinho novo e ele se expande, os odres se rompem e o vinho novo se perde. Então, não dá certo. Então, Jesus diz: é preciso ter odres novos para receber o vinho novo. Essa é a resposta de Jesus à pergunta deles sobre o jejum. O quê? O quê? Parece que isso não tem nada a ver. Mas é perfeito, é uma explicação perfeita. Jesus está dizendo a eles: o motivo pelo qual estamos jejuando de forma diferente é porque vocês têm vinho velho, odres velhos, e eu estou trazendo o vinho novo. Eu estou trazendo a revelação verdadeira, correta e completa do que Deus está dizendo na Sua palavra em muitos aspectos diferentes, inclusive quando se trata de jejum. Resumindo, a forma como Jesus estava ensinando os discípulos a jejuar era simplesmente ser guiado pelo Espírito Santo, em vez de fazer por tradição e por costume. Porque alguém diz: é tempo de jejuar agora, como sempre fazemos, sabe? Essa é a essência da revelação, em resumo, da verdadeira forma do vinho novo de jejuar ensinada por Jesus. Tá, então, o que ele está dizendo nisso é que adoramos o mesmo Deus, temos a mesma Bíblia, os fariseus, os saduceus, os discípulos de João Batista e Jesus. Mesmo Deus, mesma palavra de Deus. Mas a revelação
e o entendimento de vocês sobre Deus, sobre os caminhos dele e sobre a palavra dele, há muita coisa errada nisso. Muita. Não só um pouco. Então, precisamos nos livrar disso, nos livrar de tudo isso. Não se livrar do fato que você ama Deus, claro que não, mas quero dizer de toda essa doutrina que você acumulou. Você precisa se humilhar, não segurar isso de forma tão rígida, tipo, essa é a única maneira, eu sou um cristão profissional, sou um profissional em teologia, sabe? Não seja assim. Em vez disso, deixe ir. Em vez disso, esvazie-se, ou seja, tire toda a doutrina que você acumulou e toda a revelação que você tem, todo o entendimento que você tem dos caminhos de Deus, os caminhos de Deus sobre o jejum, os caminhos de Deus sobre ministrar as pessoas, os caminhos de Deus sobre expulsar demônios, os caminhos de Deus sobre orar, os caminhos de Deus sobre ouvir a voz de Deus, os caminhos de Deus sobre ministrar e sobre como Deus quer que a igreja seja, e tudo o que está acontecendo na igreja. Toda essa doutrina, todas essas maneiras que você pensa, tipo, é assim que se faz isso, é assim que se faz aquilo. Esvazie isso diante dele. Coloque isso em suas mãos, no reino espiritual, e deixe que Deus tire o que é vinho velho e substituir pelo vinho novo. Então, sua revelação sobre como jejuar está errada. Então, estamos tirando isso completamente. E eu, Deus, estou colocando em você o novo vinho, a nova forma de jejuar. E isso vale para todos os diferentes tipos de aspectos do nosso chamado como crentes, dos mandamentos de Deus, dos caminhos de Deus. Então, para muitas pessoas neste avivamento agora, para a maioria das pessoas, nós ainda não estamos parecidos com a igreja de Atos no corpo de Cristo. E isso simplesmente significa que está faltando muito vinho novo. Há muito vinho velho. É exatamente como quando Jesus veio pela primeira vez nos evangelhos. Havia pessoas adorando a Deus, havia pessoas lendo a palavra de Deus, havia pessoas indo ao templo, à igreja. E elas realmente estavam seguindo Deus e adorando Deus e amando Deus. Mas sabe de uma coisa? Não havia o poder do Espírito Santo. Não havia curas e libertações acontecendo. Não havia encontros com o poder de Deus que abrissem os olhos para o amor incrível de Deus, o que leva à entrega total. E então Jesus entra em cena e traz isso. Ele traz o Espírito Santo dele, ele traz a unção dele, ele traz o vinho novo dele. Então, há tantos paralelos com os dias de hoje na igreja. Sim, as pessoas têm estudado a palavra de Deus, elas têm ido à igreja, elas têm adorado a Deus, elas têm amado a Deus, mas tem havido tanta falta do poder do Espírito Santo, da unção, tem havido tanta falta dos aspectos da igreja de Atos, que são tão centrais e fundamentais para o crente. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que você seja batizado no Espírito Santo, que você ande no poder do Espírito Santo. E na igreja, a unção profética estaria se movendo, haveria profecia, haveria cura dos enfermos, haveria expulsão de demônios. Sabe, isso é central, essencial e fundamental sobre como a igreja deve ser, de acordo com a igreja de Atos. Então, realmente, o corpo de Cristo precisa se humilhar. Todos os crentes precisam se humilhar para poder receber o vinho novo. Ah, o que é esse novo jeito de jejuar que estou ouvindo? Mas nunca ouvi antes. É o vinho novo, sabe? E há tantos aspectos diferentes desse vinho novo que Deus está restaurando e não é opcional. Se queremos fazer parte do avivamento do fim dos tempos, também precisamos aceitar os caminhos de Deus. Precisamos aceitar o vinho novo de Deus que estava faltando. Precisamos aceitar a doutrina verdadeira de Deus no vinho novo dele.
E isso envolve muitos aspectos diferentes, muitas partes diferentes. O fato de que Deus quer usar apóstolos e profetas, isso estava faltando. Como a igreja deve ser, o fato de que deve haver expulsão de demônios e curas dos enfermos e profecia, sabe? E tantos outros aspectos do ministério e de ser um crente. Muito vinho novo. Ouvir a voz de Deus precisa ser vinho novo, não esse jeito religioso. Amém? Então, se você é novo aqui, bem-vindo ao avivamento do fim dos tempos. Ele chegou. E no meu ministério na Igreja 5F, onde eu pastoreio, antes de tudo, Deus nos deu esse nome, Igreja 5F, porque neste avivamento do fim dos tempos, ele está restaurando o que foi perdido. E uma das grandes coisas que ele está restaurando é o ministério quíntuplo. E o ministério quíntuplo é crucial, é fundamental para que as outras coisas que estavam faltando venham, para que o poder de Deus venha sobre os vasos, para que a impartição venha sobre outros vasos, para que venha o equipamento espiritual para se tornarem crentes maduros e andarem no poder de Deus. Para que isso aconteça, para que venha a cura dos enfermos e a expulsão de demônios. E essa carne do vinho novo, essa carne e alimento espiritual, também vem através desses ministérios de apóstolos e profetas. Então, aqui na Igreja 5F é vinho novo. É nada além de vinho novo. Aleluia! Isso significa que aqui na Igreja 5F só tememos a Deus e não tememos o homem. Porque muitas pessoas não gostam do vinho novo, muitas pessoas se ofendem com o vinho novo, muitas pessoas estão segurando com tanta força o vinho velho, os caminhos que conheceram. E é sobre isso que se trata a Igreja 5F: temer apenas a Deus e permitir que apenas a doutrina verdadeira do vinho novo dele venha à tona. E que o Espírito Santo tenha total liberdade todos os domingos, em todas as transmissões ao vivo, toda vez que não haja nenhum tipo de desejo egoísta ou de agradar pessoas, ou nada disso, mas que seja completamente o desejo do Espírito Santo, os planos do Espírito Santo, se manifestando em todo o ministério, em todo o ensino. Amém? Aleluia! Então, essa foi uma introdução bem grande, porque o que estou compartilhando é vinho novo e você precisa ser capaz de entender isso. Você precisa se humilhar para deixar o odre velho, vir aqui humildemente com o odre novo agora, para que possa receber o vinho novo que estou liberando, que Deus está liberando através de mim para você agora. Amém? Tá, então eu vou falar sobre ordem no reino de Deus. Primeiramente, não somos apenas crentes, não somos apenas cristãos, não somos apenas um grupo de crentes espalhados pelo mundo. Um grupo de cristãos. Na verdade, somos mais precisamente filhos de Deus no reino de Deus. O reino de Deus é mencionado tantas vezes na palavra, mas tantas pessoas simplesmente ignoram o significado disso. Só dizem reino de Deus e não param realmente para pensar, refletir ou buscar revelação sobre o que significa estar em um reino de Deus. Estar em um reino significa que vai haver ordem. Significa que vai haver diferentes níveis de autoridades que andam em sua autoridade, em sua posição, para cumprir a vontade de Deus. É como quando você pensa em um governo, porque um governo tem um significado muito semelhante ao de um reino. Então, pense no governo, digamos, dos Estados Unidos, por exemplo. Há ideais da América. Há uma certa visão que sempre existiu desde a fundação do país, como o fato de que as pessoas na nação experimentariam justiça, liberdade, liberdade religiosa, liberdade em muitas áreas e que haveria paz e que haveria oportunidade.
haveria oportunidade para as pessoas viverem seus sonhos e alcançarem o que são capazes de fazer, independentemente de sua origem, de onde possam ter imigrado, independentemente da cor de pele ou da cultura, da criação, que teriam igualdade de oportunidades, certo? Esses são apenas alguns exemplos de alguns ideais de uma visão da América. E agora, nessa nação, há um governo, há um presidente, por exemplo, há governadores, há prefeitos, e também há diferentes áreas de pessoas que estão em lugares de autoridade para realmente realizar esses mesmos ideais, como policiais, homens e mulheres, como advogados, juízes, e também há professores, sabe? Especialmente quando você pensa em educação pública, está tudo conectado, está tudo conectado. Então, quando você é um professor, por exemplo, há esse mandado de não ir contra esses ideais e a visão da nação, o que eu acabei de compartilhar, certo? E também você pode levar isso até aos pais. Os pais têm autoridade sobre seus filhos, os professores têm autoridade sobre seus alunos. E todos esses diferentes policiais têm um território de autoridade, advogados têm um território de autoridade, juízes têm um território de autoridade, prefeitos têm um território ou domínio de autoridade. Governadores também têm, e o presidente também. E assim, há todas essas pessoas colocadas em todos esses diferentes lugares de autoridade. E quando elas estão exercendo sua autoridade, andando em sua autoridade, em seu domínio, isso faz com que os ideais da nação, a visão da nação, se manifestem, certo? Então, isso é só eu explicando o que realmente acontece em um governo, em um reino. Não é algo aleatório. Não é apenas uma palavra, governo, reino. Não é apenas uma palavra, entende? Muitas coisas vieram de Deus, muitas coisas vieram dos princípios de Deus. E governo, reino, isso é uma delas. Isso veio de Deus, o reino de Deus. Então, eu compartilho esse exemplo para que você entenda o significado de reino de Deus. Deus nos deu a todos lugares de autoridade no reino espiritual. Todos nós estamos em posições diferentes, em níveis diferentes de autoridade. Mas quando todos nós fazemos a nossa parte, o reino de Deus avança mais. A vontade de Deus é feita mais plenamente quando cada parte faz o seu papel. Isso tem a ver com andar em autoridade. Então, por exemplo, temos no nível mais alto, como no nível presidencial, ou tipo, o nível mais alto de governo, você tem apóstolos e profetas. E então o próximo nível seria evangelistas, pastores e mestres. E esses estão em um nível mais alto, onde Deus dá os níveis mais altos de unção e autoridade para lidar com os casos demoníacos mais difíceis nas pessoas. Principados, maldições geracionais. Deus dá essa unção e autoridade especial sobre eles. E está escrito em Efésios 4:11. Esta é a nova versão King James. E ele mesmo deu alguns, ou seja, não todos, diz na nova versão King James. Jesus mesmo deu alguns para serem apóstolos, não todos. Alguns para serem profetas, alguns para serem evangelistas e alguns para serem pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças espiritualmente, levadas de um lado para o outro e levadas por todo o vento de doutrina. Eu estava falando sobre doutrina, o vinho velho. Quando não temos o ministério quíntuplo, não seremos equipados para saber qual é a doutrina verdadeira e ficaremos presos na doutrina do vinho velho e em qualquer outra que as pessoas quiserem falar e ensinar.
pela astúcia dos homens, pela esperteza das tramas enganosas, mas, falando a verdade em amor, possamos crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Então, vemos que esse é o propósito dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É para o aperfeiçoamento dos santos. Então, aqui está acontecendo o equipar de vocês para que façam o trabalho de vocês no seu lugar no reino. O equipar está acontecendo para vocês, para todos os crentes, para que assumam o lugar de autoridade no domínio que Deus deu a cada um, para que possam fazer exatamente o que Deus quer que façam e cumpram o propósito dele. Precisa haver esse equipar. E é isso que o Ministério Quíntuplo faz. Também diz que esse equipar vai acontecer até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, se o corpo de Cristo ainda não parece perfeito, isso significa que ainda precisamos do ministério quíntuplo. Isso significa que ainda precisamos, além de pastores, mestres e evangelistas, de apóstolos e profetas para trazer esse equipamento espiritual. Nós não chegaremos a essa medida perfeita da estatura da plenitude de Cristo, a um homem perfeito. Isso não acontecerá até que Jesus volte. Então, apóstolos e profetas são usados por Deus para equipar o corpo de Cristo, trazendo esse equipamento essencial até que Jesus volte. Eles nunca deveriam ter desaparecido, e isso tem sido um plano do diabo, porque o diabo conhece esses princípios. E ele sabe que sem apóstolos e profetas, todo o corpo de Cristo fica sem o equipamento essencial no reino espiritual de que precisa, e fica sem a unção, sem a graça que os apóstolos e profetas carregam, a unção de alto nível para expulsar demônios, curar enfermos e liberar a unção de impartição sobre os crentes. O avivamento é agora e Deus está restaurando agora os apóstolos e profetas. Glória a Deus. Então, temos o ministério quíntuplo no nível mais alto de autoridade, e quando eles fazem o trabalho deles, andando em sua autoridade, o reino de Deus avança e o reino do diabo é destruído. E ao fazerem os trabalhos deles, eles equipam todos os crentes, para que andem em seu lugar de autoridade, para que possam avançar o reino do que foram chamados a fazer e destruir o reino do diabo. Então, todos nós estamos andando em autoridade para avançar o reino de Deus ao andar em autoridade. Quero dizer, para todos os crentes, um grande significado disso é falar somente vida, ter certeza de abrir a boca e falar vida, e permitir que Deus se mova através da sua língua. Significa nunca falar morte. Então, em vez de trazer maldições e trabalhar para o diabo com o que você fala, você está trabalhando para Deus, sendo um parceiro com Deus, permitindo que Deus se mova através de você. E ao mesmo tempo, você não está sendo estagnado, sem falar a palavra verdadeira de Deus e sem declará-la apesar das circunstâncias e das mentiras do diabo na sua mente. Amém? Então, eu só queria primeiro te dar esse entendimento sobre o reino, porque isso é fundamental para o resto do que eu vou ensinar hoje sobre a ordem de Deus. Você precisa entender como estamos em um reino e que há ordem. Não somos apenas um grupo aleatório de crentes que simplesmente fazem a mesma coisa e que fazem o que sentem vontade. Não, estamos em um reino que tem ordem. No governo aqui, nós não vemos um pai entrando na sala de aula do professor e fazendo o trabalho do professor. O pai fica no seu lugar, na sua posição, e deixa o professor fazer o trabalho dele. Nós não vemos o governador entrando no salão oval e tentando fazer o trabalho do presidente, tentando exercer autoridade no domínio do presidente. Não vemos isso acontecer. Isso seria desordem. Isso seria caos. Isso seria tolice. E é o oposto de unidade. Unidade é quando todos nós fazemos o que fomos chamados para fazer e entendemos que precisamos um dos outros.
Vemos que precisamos dos professores, vemos que precisamos dos policiais e das policiais, vemos que precisamos dos juízes, vemos que precisamos do prefeito, do governador, do presidente. Não sentimos inveja deles, não tentamos fazer o que eles estão fazendo. Não. Fazemos o que fomos chamados para fazer, respeitamos o que todos esses outros líderes estão fazendo e ficamos no nosso lugar, fazendo o nosso trabalho, deixando eles fazerem o deles. E é assim que haverá unidade, e é assim que o reino avançará mais, onde haverá paz e os ideais da nação vão se manifestar. E é o mesmo com o reino de Deus. É o mesmo com o reino de Deus. Precisamos conhecer nosso território, nosso domínio, nosso lugar e precisamos garantir que não estamos saindo disso, saindo da ordem. A Bíblia diz que um reino dividido contra si mesmo não pode permanecer. Então, ter essa doutrina de vinho velho de que somos um monte de cristãos aleatórios com fé misturada e que podemos fazer as mesmas coisas que os outros fazem e fazer o que sentimos vontade, isso acontece muito na igreja hoje. E isso está trazendo desunião. Isso está trazendo desordem. E o diabo ama isso, porque é aí que ele pode brincar, enganar, se esconder e até mesmo usar crentes para causar dano dentro da igreja. Então, é muito sério que sejamos reverentes à ordem de Deus e aos caminhos dele em seu reino. Tiago 3:1 diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Vou ler isso novamente. Não sejam muitos de vocês mestres. Agora, isso corresponde a Efésios 4, onde diz que Jesus deu a alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não todos, alguns. Isso se encaixa com isso. Não sejam muitos de vocês mestres, meus irmãos, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Então, ele está dizendo aqui: pare de pensar que isso é glamuroso, pare de querer ser como nós. Apenas descanse no que Deus chamou vocês para ser. Não é tudo o que parece. Na verdade, é um grande risco se você está tentando pular para cá e fazer o que estamos fazendo. Porque se você for antes do tempo ou for para onde Deus nunca te chamou, você será julgado. Isso é Novo Testamento, diz: nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Isso significa todos os que ensinam, quer tenham sido chamados por Deus ou não, serão julgados. Ou seja, você ensinou de acordo com tudo o que eu te guiei? Você falou sempre pelo Espírito Santo, sabe? Nós que ensinamos? Isso é nova aliança, isso é Tiago. Seremos julgados por Deus. Então, então é algo sério, não é algo para levar de forma leve, é algo para ter o temor de Deus, reverência a Deus, para não tratar de forma leviana o que ensinamos e como ministramos. Também, se você está ensinando e não foi chamado para ensinar, você também será julgado e vai ser um julgamento ruim automaticamente, porque, primeiro, Deus nunca te chamou para isso, e segundo, se Deus não te chamou, você não vai ouvir corretamente do Espírito Santo o que ensinar e como ensinar, porque você não tem essa graça sobre você. Então, quando Deus dá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, quando Ele dá a uma pessoa esse chamado, Ele a comissiona, Ele a chama, Ele a unge. Ele lhe dá uma graça especial para que possa operar nesse chamado. Eles têm uma graça especial onde podem ser guiados perfeitamente pelo Espírito Santo enquanto estão rendidos e temendo a Deus, sendo reverentes ao nosso Deus. Eles podem todos os dias, toda vez que é hora de ministrar, ter a graça para ouvir do Espírito Santo e entregar a palavra pura ungida do vinho novo. E quando se trata de ministrar, quando se trata de orar pelas pessoas, eles podem fazer da forma como Deus quer, como o Espírito Santo está guiando, no vinho novo, somente porque foi dada
essa graça especial. Essa é a única razão pela qual é possível, porque receberam essa graça especial. Então, se você não foi chamado por Deus e ungido para ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, e tentam ser essas coisas, seja no palco ou online, como em uma live assim como essa, ou de outras formas, um a um, você está atuando como ministro do ministério quíntuplo em certas maneiras. Em qualquer caso, você não terá a graça. Deus não vai contra os próprios caminhos dele. Ele não será manipulado. Então não é como se ele dissesse: "Ah, essa pessoa quer tanto ser um ministro do ministério quíntuplo, ela está forçando isso, então tá bom. Eu vou liberar o meu espírito sobre ela e dar as palavras para dizer". Não, não. Você não pode manipular Deus nos caminhos dele. Você não pode fazer com que ele vá contra os caminhos dele. Então, se alguém está atuando como ministro do ministério quíntuplo, ensinando quando não deveria estar ensinando, tentando lidar com demônios para os quais não foi chamado, sabe? Tentando agir como o apóstolo Paulo, como em Atos 19:11, onde diz: Deus fazia milagres extraordinários por meio dele. Ou seja, havia uma unção de alto nível sobre ele para lidar até com principados. Se você tentar lidar com principados mais altos e estiver apenas em uma missão para expulsar qualquer demônio que aparecer no seu caminho, ou sair por aí tentando expulsar qualquer tipo de demônio quando Deus não te chamou para isso, quando você está fazendo todas essas coisas, não há graça sobre você. E isso é prejudicial para a sua saúde espiritual. E também traz dano às pessoas a quem você está tentando ministrar. Não será puro do Espírito Santo, porque você não tem essa graça. Então, isso é algo muito sério. Preciso te dizer, isso é algo tão, 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 tão sério. E o vinho velho, muito disso não é falado e não é entendido. A seriedade disso. Praticamente, a maioria das pessoas hoje dizem que Deus falou com elas dizendo que são apóstolos, que são profetas, que Deus falou isso, isso e isso. E simplesmente não é o caso. E Deus não trabalha assim quando chama alguém para um ofício. É falado através de um ministro do ministério quíntuplo. Especificamente, na maioria dos casos, isso acontece no lugar onde você está plantado. Por exemplo, vamos imaginar que estamos nos tempos do apóstolo Paulo, e ele é o líder da igreja. E ele tem muitos filhos espirituais. Deus não vai esconder de Paulo, essa pessoa aqui é um apóstolo, essa pessoa aqui é um profeta, essa pessoa aqui é um pastor. Ele não vai esconder isso de Paulo e, em vez disso, falar diretamente com aquela pessoa, aquela outra pessoa, aquela outra pessoa. Não é assim que Deus trabalha, é o oposto. Ele fala com o líder, essa pessoa é chamada para ser isso, isso e isso, esse ofício, se é isso que ela foi chamada para ser. E Deus revelará no tempo que ele quiser, mas fará com que o líder fale: você é um apóstolo, você é um profeta, você é um pastor, de acordo com o tempo de Deus. Aqueles que ouvem esse chamado precisam ouvi-lo no tempo certo. Ou então, tudo pode dar errado. Eu recebi o meu chamado aos 25 anos de idade, em setembro, faz 8 anos neste setembro, e foi alguns anos antes disso, quando eu não fazia ideia do que eu deveria fazer da minha vida depois de me formar na faculdade. E naquela época, na minha cabeça, teria sido o momento perfeito para Deus revelar que eu era chamada para ser apóstola. Assim, eu não teria desperdiçado alguns anos, uns 2 anos e meio mais ou menos, sendo uma artista passando necessidade, indo atrás de atuação e canto, quando esse não era o meu chamado, mas quer saber? Não era o tempo de Deus. Foi o tempo perfeito de Deus para falar o chamado comigo aos 25 anos, 9 meses depois de eu ter entregue tudo a Deus, depois de ter encontrado o poder dele pela primeira vez.
Então, quando eu recebi essa palavra, eu pude ser como Maria e ser humilde e confiar em Deus porque eu o encontrei. Eu o encontrei pela primeira vez 9 meses antes, mesmo tendo sido cristã a vida toda. Eu o encontrei pelo poder dele e quando o encontrei, meus olhos se abriram para o quão incrível ele é. Eu não sabia que ele era tão incrível antes. Eu acreditava que ele era incrível, mas não sabia o quanto até aos 25 anos, quando o encontrei. Quando recebi essa profecia, você é chamada para ser apóstola, na época em que eu queria ser cantora e compositora cristã, e falar em público era meu maior medo e fraqueza, e eu não tinha nenhum desejo de ser nenhum tipo de pregadora ou ministra. Eu pude simplesmente receber a palavra como Maria recebeu. Sou serva do Senhor, sim e amém. Eu pude vir de um lugar de humildade. Eu não entendo isso, eu não compreendo isso, eu não entendo como vou conseguir fazer isso. Falar em público é meu maior medo e fraqueza, mas não importa. É Deus quem está me chamando agora e eu confio nele. E quem sou eu senão uma simples serva? Então, sim, Senhor. Mas eu não acho que teria respondido assim se tivesse recebido isso 10 meses antes, ou alguns anos antes disso. Tudo isso para dizer que não houve sonho, visão ou voz audível falada comigo antes dos 25 anos. Há cerca de 8 anos, quando eu recebi essa profecia. Então, não houve nenhuma outra palavra que Deus falou ou impressão que Deus me deu antes disso. Agora, isso não quer dizer que Deus nunca faz isso. Deus com certeza faz isso às vezes. Às vezes, ele pode dar uma impressão no espírito de alguém. Você é chamado para ser apóstolo ou profeta, mas isso deve ser recebido com cautela, porque a principal maneira de Deus liberar chamados para as pessoas é através do líder, do lugar onde elas estão plantadas. É assim que pode ser confirmado essa pessoa é ungida, e não apenas essa pessoa sentiu fazer isso. Muitas coisas no reino precisam dessa confirmação. Precisam de líderes verdadeiros, confiáveis e ungidos que sejam com certeza líderes ungidos no corpo de Cristo, confirmando, sim, essa pessoa é ungida. Isso é importante, é uma forma linda e importante de Deus trabalhar, porque é assim que os crentes podem confiar que essa pessoa é realmente ungida e não apenas, ah, Deus me ungiu, mas sim um verdadeiro servo ungido de Deus, alguém que você sabe que é um verdadeiro servo ungido, que você confia, que você respeita, diz e confirma: sim, essa pessoa é ungida por Deus. Ela é um apóstolo, ela é um pastor. Então, é muito importante que sigamos os caminhos de Deus. Sabe, quando eu venho até vocês, eu não digo que sou apóstola por conta própria. Eu digo isso apenas porque um profeta, um verdadeiro profeta de Deus, falou isso. Eu não digo que sou apóstola porque Deus me disse diretamente. Foi um profeta, um verdadeiro profeta de Deus que falou isso. Amém. Aleluia. Então, o papel de um ministro do ministério quíntuplo, o papel de um líder da igreja é alimentar os crentes. Eles têm a graça para saber qual é o alimento espiritual que os crentes precisam. Eles têm essa graça. Eles têm a unção profética, a graça da unção profética, para ouvir de Deus uma palavra rema, a palavra no tempo presente e liberá-la. Eles também liberam a unção sobre os crentes por meio da impartição, assim como Paulo liberou sobre Timóteo, assim como Elias liberou sobre Eliseu, assim como Moisés liberou sobre Josué. Esse é o papel deles. É o papel deles falar profeticamente, falar direção profética, tanto corporativamente quanto individualmente. Esse é o papel deles, o chamado deles e o que tem graça para fazer. E eles também têm o papel de expulsar demônios e curar os enfermos, liberando a unção e autoridade de alto nível que receberam de Deus para lidar com todos os tipos de casos demoníacos, doenças e problemas espirituais. Esse é o trabalho deles. O papel e trabalho do crente
que não é ministro do ministério quíntuplo é vir à igreja, vir e receber. Isso é presencialmente e virtualmente. Vir e receber o alimento. Então, o trabalho do ministro do ministério quíntuplo, o líder da igreja, é alimentar, liberar o alimento. O trabalho do crente é receber o alimento, não fazer o trabalho do líder da igreja e ser mestre de outros dentro da igreja. Todas as ovelhas, os crentes, devem ser alimentados pelo pastor, o líder da igreja. É assim que eles recebem todo o alimento. E eles recebem equipamento para andar em autoridade em sua própria vida espiritual, para ter vitória sobre o diabo. E também recebem equipamento de como andar em autoridade quando Deus os chama para expulsar demônios, curar enfermos e permitir que Deus os usem e fale através deles. Mas esse equipamento e impartição que os crentes recebem é para ser usado em seu território, no reino espiritual, no domínio deles. Então, o que isso significa? Bem, o maior lugar do domínio de todo crente, seu território, onde Deus está chamando você para exercer sua autoridade em Cristo, orar pelos enfermos, expulsar demônios, permitir que Deus fale através de você, essa maior área de território vai ser diferentes lugares da sua vida, onde você está interagindo com pessoas que não conhecem Jesus, ou se conhecem Jesus, mas estão no vinho velho. Pessoas de fora da igreja, da qual você faz parte, como pessoas talvez no seu trabalho, pessoas onde você faz tarefas do dia a dia, talvez em uma reunião social, pessoas lá, membros da família, amigos, amigos do passado. Esse é o seu domínio onde Deus vai te chamar para andar em autoridade. Mas o que é importante saber é que estamos trabalhando como um time, juntos, e somos um reino, o que significa que os caminhos de Deus são que todo crente deve fazer parte de uma igreja verdadeiramente ungida. Porque o jeito de Deus equipar os crentes é através do ministério quíntuplo. Então, Deus unge o ministro do ministério quíntuplo para ser um pastor, um líder de igreja, aqui, e aqui, em outra igreja, e outra ao redor do mundo. E Deus chama cada crente para estar plantado em uma dessas igrejas, igrejas verdadeiramente ungidas. Porque sem isso, você não vai receber o equipamento, o alimento espiritual e a impartição de que precisa. Porque Deus não vai contra os próprios caminhos dele. Esse é o jeito de Deus equipar, alimentar, liberar, impartir e equipar os crentes. É na igreja, a igreja verdadeira, através de um líder verdadeiramente ungido. Então, precisamos ter um coração para gerar pessoas no reino de Deus. Não devemos ter apenas um coração para as pessoas nascerem de novo, bebês em Cristo, para bebês nascerem no reino. Mas também devemos ter um coração pelas pessoas, pelos crentes, nascidos de novo, as pessoas que acabaram de conhecer Jesus, para que amadureçam, para que sejam equipadas. Porque se você só tiver um coração para que as pessoas sejam salvas apenas, elas são bebês no reino espiritual. E o que acontece com bebês se forem deixados na rua? Eles não vão sobreviver. Todo filho de Deus precisa desesperadamente desse equipamento verdadeiro
que vem do ministério quíntuplo, alimento espiritual sólido, carne espiritual, discernimento do reino espiritual, equipamento para saber como derrotar o diabo. Essa é a única maneira de avançar, crescer e não morrer espiritualmente. Quero dizer, há tantas pessoas tão feridas pelo diabo, tão oprimidas que até renunciam à fé, porque acham que Deus as abandonou. Mas não foi isso, elas eram bebês na rua no reino espiritual. Nunca entraram em uma igreja verdadeiramente ungida para serem cuidadas, para poderem crescer, serem equipadas, ficarem mais forte que o diabo e saberem como lutar o bom combate da fé. Então, Deus quer que você veja as pessoas no trabalho, quando estiver fazendo suas tarefas, seus familiares, seus amigos, todas essas pessoas na sua vida. Ele quer que você tenha olhos para vê-las no reino, não apenas para serem salvas, não apenas para conhecerem Jesus, mas para entrarem no reino, para que tenham salvação duradoura, vida abundante, cumpram o propósito e sejam libertos da opressão demoníaca. Então, onde Deus te plantou, você é uma ovelha chamada para gerar mais ovelhas. Os pastores, esse não é o chamado deles é alimentar as ovelhas, mas o trabalho das ovelhas é gerar mais ovelhas no reino, na igreja. Então, assim como você viu a sua vida mudar por estar em uma igreja onde Deus te chamou para estar plantado, como você cresceu, como você ficou mais próximo de Jesus, como agora há unção na sua vida. Deus quer que você tenha esse mesmo coração por todos. Então você precisa entender que há um caminho. Eles precisam fazer o que você fez. Eles precisam ir onde a unção está e se plantarem ali, certo? Então, a maior coisa que Deus está te chamando para fazer no dia a dia, enquanto você é a luz do mundo, é ter essa intenção. Eu quero que eles nasçam no reino. Eu quero que eles entrem no reino. Então, a grande coisa que você pode fazer é convidar as pessoas para a igreja. Vai parecer diferente a forma como você terá conversas com as pessoas que levarão a falar sobre Jesus, em alguns casos. Às vezes, pode ser simplesmente: vem à igreja, eu recebi tanta cura e libertação. Se a conversa for nesse caminho, sem forçar, mas conforme o Espírito Santo te conduz a falar mais sobre Jesus e tudo isso. Deve rapidamente chegar em algo como: você precisa vir à minha igreja, onde eu recebi tanto. Porque você está pensando neles a longo prazo, não só hoje. Você não está apenas pensando: ah, eu quero ver essa pessoa experimentar o amor de Deus através de mim hoje. Você está pensando a longo prazo, não pensando de forma egoísta. Como Deus pode me usar para tocá-los e assim eu posso me sentir mais espiritual e posso contar para outros sobre isso para que me vejam como espiritual? Não, você está pensando a longo prazo, você está pensando realmente na pessoa, na saúde espiritual dela. E então, no dia a dia, você não deve sair com a intenção de: o que posso fazer para me sentir como um grande cristão? O que posso fazer para que as pessoas vejam que eu sou tão espiritual? Isso é egoísmo. Sua intenção deve ser servir. A intenção do seu coração deve ser servir. A intenção do seu coração deve ser: quero que essas pessoas entrem no reino. E há uma maneira pela qual posso ajudar as pessoas a entrarem no reino. Muitas vezes isso vai ser assim. Se a conversa for nesse sentido com alguém, convide-a para a igreja, compartilhe com ela as redes sociais, conte o que você recebeu e diga: venha e receba também. É assim que vai parecer na maioria das vezes que você estiver brilhando sua luz. Sabe? Não precisa sempre ser: eu tenho que fazer ela repetir a oração do pecador, tenho que orar por ela. Ah, essa pessoa tem ansiedade, quero muito ir agora e expulsar esse demônio dela. Esse não deve ser o seu coração. Deus pode, sim, te guiar a orar por alguém que tem ansiedade, por exemplo, no trabalho ou em algum lugar. Ele pode te chamar a andar em autoridade no seu domínio e ordenar que o demônio saia. Ele pode fazer isso. E esse pode ser um momento em que os olhos dessa pessoa se abrem e agora ela quer mais. Ou ele ou ela querem mais, e então querem ir à igreja com você e tudo mais. O Espírito Santo pode conduzir assim. Mas é importante saber que às vezes você não precisa sentir que sempre tem que orar por alguém ou fazer algo para ser usado poderosamente por Deus.
Às vezes, apenas convidar ou compartilhar sobre a igreja onde você está plantado é o que Deus está te pedindo para fazer. Então, a grande coisa importante para lembrar aqui é que não se trata de você, é ter o coração de ver alguém nascer no reino, e quando esse é o seu coração e intenção, você conseguirá ouvir o Espírito Santo te guiando. Às vezes será muito simples, às vezes será apenas compartilhar como você recebeu tanto e convidar alguém, ou simplesmente, ei, você deveria ver isso online. Às vezes será algo simples assim, e é só isso. Você não orou por ela nem nada, e não precisa sentir, ah, eu devia ter orado por ela. Sabe? Às vezes Deus vai te guiar a fazer isso, mas nem sempre. Eu digo isso porque é importante sabermos o nosso papel. É importante sabermos o nosso papel no reino. As ovelhas geram ovelhas no reino. Não é o papel delas alimentar. Não é o papel delas lidar com casos demoníacos sérios. Então, Atos 5,12 diz: Os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e todos os crentes costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Agora, há uma razão pela qual a Escritura diz especificamente que os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas. Não diz que todos os crentes faziam muitos sinais e maravilhas. Agora, a Bíblia diz: Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, como alguns desses sinais. Mas não é para confundir achando que o papel do crente em expulsar demônios e curar enfermos é o mesmo dos ministros do ministério quíntuplo. Há uma razão por que diz especificamente os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas entre o povo. É porque esses são realmente os maiores tipos de milagres, sinais e maravilhas, e aqueles que vão fazer isso com tanta frequência, lidando com casos demoníacos de alto nível e problemas espirituais mais sérios, serão os ministros do ministério quíntuplo, especificamente apóstolos e profetas, principalmente. Então, não é por acaso que está escrito na Escritura que os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Paulo também diz várias vezes que um verdadeiro sinal de um apóstolo é que ele anda em sinais e maravilhas e milagres. E eu digo isso porque, se você não tiver esse entendimento, pode haver uma tentação de sair do seu papel e entrar na função de um ministro do ministério quíntuplo, indo além do que Deus te chamou para fazer. Se você não tiver essa revelação que eu estou compartilhando com você aqui, pode haver uma tentação do anjo de luz dizendo: você não está fazendo o suficiente para Deus. Olha essa pessoa expulsando todos esses demônios, curando os enfermos e blá blá blá. O diabo pode vir desse jeito, com o propósito de te tirar da ordem, te tirar da vontade de Deus, te colocar em lugares perigosos espiritualmente e te levar a um ponto onde você fere as ovelhas, porque está atuando como um ministro do ministério quíntuplo quando não foi chamado para isso. Então diz em Atos 5:12 ou 13. Vou seguir. Contudo, cada vez mais, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados ao número deles. Como resultado, as pessoas traziam os doentes às ruas e os colocavam em leitos e esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro caísse sobre algum deles enquanto ele passava. Multidões também vinham das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo seus doentes e os atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Por que todos foram curados? Aqui vai uma revelação que vou te dar. Por que todos foram curados? Por que Pedro foi tão eficaz no ministério de expulsar demônios e curar os enfermos? Por quê? Número um, porque ele recebeu unção e autoridade de alto nível para lidar com os demônios de mais alto nível, como principados, onde nenhum demônio, nenhuma doença podia permanecer. É assim que se deve ser no reino de Deus quando operamos corretamente, quando realmente temos a unção. Não deve ser uma luta equilibrada com os demônios. Não deve existir esse negócio de demônio teimoso, sabe? De perder a voz e perder energia, de gastar horas tentando expulsar um demônio. Não é para ser assim. O poder de Deus é muito mais forte do que os demônios de nível mais alto. Mas Deus não libera a sua unção de mais alto nível em qualquer lugar.
ele tem os seus caminhos. Então, ele estava colocando sobre o apóstolo Pedro essa unção e autoridade de alto nível, estava dando a ele essa graça como apóstolo para lidar com casos demoníacos difíceis. Então, eles apenas ficavam debaixo da sombra. Então, o que eles estavam fazendo era se posicionar para receber a queda da unção, a unção cair sobre eles. E bum, todos eram curados e libertos. Fácil, bum, esse é o poder da unção. E é isso que Deus está fazendo agora. Estamos vendo isso acontecer agora. Se você é novo aqui, bem-vindo ao avivamento. Bem-vindo à Igreja de Atos restaurada. Aleluia! Mas, sério, estamos vendo isso. Estamos vendo que a oração individual não é mais necessária, porque é a autoridade executada. Quando a verdadeira autoridade, a autoridade de alto nível, está presente e a unção está lá e a autoridade é executada, todos os demônios têm que sair. É isso que faz os demônios irem embora, não a oração individual. É a autoridade executada. Então, essa é a segunda razão pela qual Pedro foi tão eficaz, porque ele operava em sua autoridade de forma eficaz. E vou te dizer, se ele tivesse cedido à vontade das pessoas e apenas seguido o que sentia, tentando orar por tantas pessoas quanto possível, orações individuais e tivesse ficado lá por horas, eu te digo que ele não teria sido tão eficaz. Porque quanto mais operamos nos verdadeiros princípios de Deus, em todos os princípios, mas especialmente no princípio da autoridade, quanto mais estamos alinhados, operando dentro dessa lei espiritual, não estamos saindo, borrando as linhas, estamos operando conforme a forma correta de como a autoridade funciona. É aí que os demônios não podem se esconder em lugar nenhum e são forçados a obedecer. O reino de Deus funciona por princípios, não é como, Senhor, eu quero muito que o Senhor expulse todos esses demônios aqui. Não. Andando na autoridade da forma correta, de acordo com os princípios de Deus, que entendemos pelo vinho novo, pela revelação e pela palavra dele. Então, todos os demônios irão embora. Foi isso que Pedro estava fazendo. Ele apenas passava e podia ter dito apenas uma palavra, tipo: quando eu passar, todos os demônios aqui têm que sair e todas as enfermidades têm que ir embora. E ele passava, e todos os demônios tinham que obedecer, porque ele estava operando verdadeiramente em autoridade, usando sua autoridade corretamente. Então, designar várias pessoas para orar por pessoas dentro da sua autoridade, no seu domínio, isso, na verdade, é sair do princípio da autoridade no reino espiritual. E é aí que os demônios podem se esconder e brincar, porque você está saindo das leis, está fora dos princípios. Isso acontece porque as pessoas não estão acostumadas com a unção real, verdadeira e poderosa. Estão com dificuldades para expulsar demônios, então tentam outros jeitos. Tentam outros métodos porque não sabem o que mais fazer. E é isso que temos hoje: o jeito de vinho velho de expulsar demônios. Este é o vinho novo, este é o jeito bíblico. Nós nunca vemos, em nenhum momento de ministério, muitas pessoas expulsando demônios na multidão ao mesmo tempo. Nós vemos com Paulo que tocava lenços e aventais e os enviava ao povo, especificamente Paulo. Esse era o domínio e território de autoridade dele. Ele não estava dizendo, tá, agora meus filhos e filhas espirituais, vocês também coloquem os lenços e aventais na pele de vocês e coloquem sobre as pessoas à esquerda e à direita. A Bíblia diz em Atos 19:11 que era especificamente Paulo porque ele tinha unção e autoridade de alto nível, número um, e número dois, esse é o princípio da autoridade. Esse era o domínio dele. Assim como o pai não entra na sala de aula do professor e tenta fazer o trabalho do professor. Isso não é o princípio da autoridade. E esse é um ensino muito longo, mas é importante. Então, o que você precisa entender é que quando você está realmente na igreja verdadeiramente ungida, onde Deus te chamou para estar plantado, mas é como o apóstolo Pedro e a sombra dele. A unção está disponível para você ali. Ela está fluindo para você ali. Quando você toma essa decisão de estar plantado, essa unção flui na sua vida conforme você vem à igreja. Conforme você se posiciona continuamente debaixo da sombra, assistindo online, assistindo as transmissões ao vivo.
ouvindo as gravações, ouvindo as outras mensagens que são postadas ao longo da semana, voltando no YouTube e ouvindo os podcasts. Você está continuamente se posicionando debaixo da sombra da unção. E essa unção vai te alcançar. Se há doença, se há opressão, os demônios têm que sair, a doença tem que ir embora. Isso é ordem. Esse é o jeito de Deus. Então, quando você está realmente posicionado na igreja, verdadeiramente ungida de Deus, onde a sombra da unção está, você não está em falta de nada, você não está sem oração, você não está sem direção profética. Deus sabe o que você precisa, é o jeito dele de te alimentar com tudo o que você precisa ali, te direcionando profeticamente ali. Se você pensa, qual é o meu chamado? E ele ainda não foi liberado, significa que ainda não é hora. É tempo de apenas sentar e ficar em silêncio e deixar-se ser transformado. Foque em servir para que Deus possa liberar outras coisas depois, no tempo certo dele. Amém? Mas você não está em falta. Se no meio da semana você sente que precisa tanto de oração, sente que está tão oprimido ou algo assim, mas na verdade você está plantado, na maioria dos casos, é o diabo mentindo. Você está debaixo da sombra da unção. Não deixe o diabo mentir para você. Use sua autoridade, rejeite-o, resista a ele. Se você está no meio de um ataque, posicione-se debaixo da sombra. Assista um vídeo, assista uma gravação sobre algo específico que você precisa ouvir. Talvez seja sobre renovação da mente, por exemplo. Você está tendo um ataque na mente. Talvez um dos vídeos de como receber a libertação completa, se você realmente sente que está preso em uma situação ou tentando manter a libertação. Há muitos vídeos sobre isso no meu YouTube e no playlist Como Receber e Manter Libertação Completa. Mas se posicione ali, é isso que você precisa. Essa é a unção de nível mais alto. Você quer a unção de Pedro. Você não deve sair por aí procurando unções de níveis mais baixos e outras coisas. Isso é fora de ordem. Vá onde há unção e autoridade de nível mais alto que estão disponíveis para você. Amém? Agora, eu só quero compartilhar o que acontece quando uma pessoa na igreja, talvez você seja plantado em uma igreja, a igreja verdadeiramente ungida de Deus, e então outra pessoa, talvez um amigo, também esteja plantado ali. E então o amigo está passando por um ataque, está se sentindo fraco, está passando por algo espiritualmente difícil no meio da semana, e talvez ele te ligue. Então, o que você deve fazer? Qual é a ordem correta? Bom, o importante é entender o poder da unção que está disponível. O poder da unção que está disponível. E como recebemos esse poder que está disponível? Nos posicionando. Então, a ordem correta do que fazer é ser um encorajador. Seja um encorajador para o seu amigo. Anime-o, lembre-o. Às vezes o diabo vem com tantas mentiras que é difícil para a pessoa lembrar da verdade. Lembre-a da verdade das promessas de Deus. Lembre-a do poder da unção onde ela está plantada. Lembre-a das palavras que foram declaradas no último domingo, ou talvez na live de quarta-feira, por exemplo. E que essas palavras foram enviadas para a vida dela e que essa palavra está operando. Envie para ela um vídeo sobre o que ela precisa, um vídeo lançado pela igreja onde você está plantado. Então você a encoraja. Aqui, fique debaixo da sombra. Você só precisa que a unção te toque. Sabe? Essa é a ordem correta do que fazer se alguém vier até você precisando de ajuda quando estiver em um momento fraco. Você pode orar: Pai, eu te agradeço porque estás dando paz ao meu amigo aqui e te agradecemos pelo teu poder que está disponível para nós. E te agradecemos porque esses ataques estão indo embora e tudo mais. Mas é um tipo de oração de concordância, em ordem e em unidade, em vez de repente se tornar um ministro do ministério quíntuplo e tentar caminhar em autoridade que está em um lugar que não é o seu domínio. Essa pessoa já está debaixo da sombra da unção. Isso é sair da ordem. É isso que é o problema. E também não ajuda a pessoa
a lembrar e ver os belos caminhos de Deus, a unção e o poder que estão disponíveis para ela. Então, andar realmente na autoridade de expulsar demônios, curar enfermos, vai acontecer. Mas isso só vai acontecer totalmente fora de onde você está plantado, onde as pessoas não estão recebendo, não estão debaixo da sombra da unção. É aí que você é uma extensão da sombra, você é uma extensão dessa unção. Você está debaixo da cachoeira, encharcado, e você vai assim para elas, e elas recebem as gotas. Seja pelas palavras que você fala, compartilhando o seu testemunho, ou orando por elas em alguns casos. E então elas recebem as gotas que você espalha nela enquanto está encharcado pela unção. E em alguns casos, dependendo da pessoa, elas recebem ainda mais unção e é mais do que apenas uma gota. Mas ainda mais do que Deus está impartindo a ela. Mas isso depende da entrega da pessoa e do chamado dela. Mas para algumas pessoas, até mesmo uma gota, apenas pelo resíduo de estar na unção, é tão poderosa e toca a pessoa, mas o propósito é fazer com que elas venham para debaixo da cachoeira, gerá-las como ovelhas, para que venham se plantar onde você está plantado para receber tudo o que precisam receber. Amém? Ok, então eu acabei de compartilhar a ordem correta de ser uma ovelha, de ser um crente no reino. Eu mencionei um pouco antes como quando você age como um ministro do ministério quíntuplo, fazendo os papéis de um ministro quíntuplo, ensinando, expulsando demônios de nível mais alto, ou casos mais difíceis do que deveria lidar, quando você faz isso, é perigoso espiritualmente. E eu compartilhei como isso é muito perigoso. Número um, porque por ensinar, você será julgado. Número dois, porque você não tem a graça para isso. Eu quero compartilhar também o meu próprio exemplo. Deus me deu uma graça como apóstola para que o que eu libero seja puro, seja ungido, seja exatamente o que Deus quer que seja liberado. Ele me deu essa graça para ouvir o Espírito Santo, a voz verdadeira dele, e liberar unção profética sobre mim. Ele me deu essa graça especial. Eu não tinha isso antes de receber o meu chamado. E antes de vir debaixo da cobertura do meu pai espiritual, o profeta Dr. Jordave. Eu não tinha isso. Eu não era sábia. Eu não era profética de forma alguma. Era assim que eu era. E há cerca de 8 anos, quando recebi meu chamado e então recebi a graça sobre minha vida e comecei a receber a unção de impartição através do meu pai espiritual, também recebi tanta sabedoria através do meu pai espiritual. Tanta, tanta sabedoria e até hoje. E já se passaram 8 anos agora. 8 anos de tantos dias da semana, recebendo sabedoria, recebendo ensino, recebendo equipação através do meu pai espiritual. E o meu pai espiritual não pode fazer isso por muitas pessoas, por quase ninguém. Mas é por causa desse chamado que Deus me deu. Ele me deu essa graça para receber tanta sabedoria e equipação através do meu pai espiritual. E o meu pai espiritual é um profeta, não apenas qualquer profeta, ele está no nível mais alto no reino espiritual como profeta e servo de Deus. Falando em termos de reino, de Deus e governo, ele está no nível mais alto e tem os frutos para provar isso. Eu nunca vi frutos como os do livro de Atos, como vejo no meu pai espiritual e no ministério dele, na igreja dele, que eu visitei muitas vezes. Nunca vi tantas vidas vindo a Jesus e também sendo rendidas e equipadas. E tantas pessoas que tinham câncer e depois foram curadas. Tinham câncer e foram curadas quando vieram à igreja dele, e agora essas mesmas pessoas são apóstolos e curaram outras pessoas de câncer pelo poder de Deus se movendo através delas. Frutos tão chocantes como esses que nunca vi em nenhum outro lugar. Ele está no ministério há mais de 40 anos. Tem ministrado na igreja dele e tem tantos filhos e filhas espirituais, tantos filhos e filhas espirituais que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, também ministrando em diferentes momentos na igreja dele. E também líderes de filiais, muitas, muitas filiais em todo o país e além.
Ele também tem sido procurado por tantos líderes governamentais em diferentes nações, principalmente na África. Tem sido buscado por conselhos espirituais. Ele é tão sábio, e o que Deus revelou a ele sobre esse vinho novo, sobre essas coisas que Deus está restaurando agora, esse avivamento dos últimos tempos. E então, eu só queria dar um exemplo para vocês que eu não venho aqui, número um, não venho aqui com vinho velho, com doutrina de escola teológica. Número dois, não venho aqui apenas com o que Deus me mostrou sozinha, sabe? Não. Eu vim do jeito bíblico de receber equipamento e ensino-os através do ministério quíntuplo, através de um verdadeiro profeta por muitos anos. Sabedoria após sabedoria que ele liberou sobre mim. Eu estaria perdida sem esse equipamento e sabedoria que recebo de Deus através do meu pai espiritual. E é muito. São cerca de 8 anos da minha vida dedicados a receber essa sabedoria. Não do meu próprio jeito, não apenas eu e Deus, mas do jeito bíblico, através do ministério quíntuplo, através de alguém que veio antes de mim, por décadas. O jeito perfeito e bíblico de Deus para que não sejamos confundidos pelo anjo de luz. Nós não nos confundimos com sentimentos, nem nos confundimos com tantas essas outras coisas do vinho velho que existem por aí. O modo bíblico de Deus de receber capacitação é através do ministério quíntuplo. E é isso que eu tenho recebido por 8 anos. E eu apenas compartilho que é assim que alguém pode saber, pode estar seguro, e é por isso que se deve apenas seguir a voz do pastor na igreja. O pastor é o pastor de ovelhas, apenas seguindo essa voz, apenas confiando nessa voz para o seu alimento espiritual e direção espiritual. Haverá outras pessoas na igreja, isso vai acontecer. Haverá outras pessoas na igreja que irão contra essa ordem, e você precisa estar consciente disso. Haverá algumas pessoas que têm boas intenções e realmente acham que estão ouvindo de Deus, mas estão completamente enganadas pelo anjo de luz, apenas com o propósito de ferir outros crentes, confundir outros crentes e desviar outros crentes. O diabo, disfarçando-se de anjo de luz, tem esse plano na igreja de inflar o orgulho das pessoas e fazê-las pensar que estão ouvindo de Deus sobre algo. Fazê-las pensar que são ministros do ministério quíntuplo ou fazê-las pensar que precisam aconselhar essa pessoa, que precisam orar por essa pessoa, precisam expulsar demônios dessa pessoa. Fora de ordem, na igreja. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então você precisa estar tão ciente disso que quando vir isso, saiba exatamente o que está acontecendo. Você não se confunde com isso, você não é enganado por isso. Existem pessoas com boas intenções que estão apenas enganadas pelo anjo de luz, e também algumas com intenções maliciosas. Elas têm orgulho e querem se aproveitar desses crentes que, muitos deles, ainda não têm a sabedoria, ainda não cresceram. Muitos apenas querem oração individual e aquele constante acompanhamento e aconselhamento individual, e essas pessoas se aproveitam disso. Vão atrás delas e constroem seus próprios ministérios dentro do próprio ministério em que estão plantadas, o que está fora de ordem e não é unidade. E isso é realmente prejudicial e danoso para as ovelhas. Portanto, você precisa estar ciente disso. Este é um aviso de que isso acontece. Não vai acontecer apenas uma vez. Acontece. Este é um dos grandes esquemas do diabo, então esteja ciente disso, de que você está apenas ouvindo a voz do pastor, de que você conhece os caminhos de Deus e a ordem de Deus, para que, quando vir algo fora de ordem, saiba, esteja atento e não saia da ordem, mas permaneça focado. Amém? E também quero compartilhar, eu estava compartilhando como é perigoso
Por exemplo, fazer o papel de um ministro do Ministério Quíntuplo quando você não é um ministro do Ministério Quíntuplo. Também é perigoso quando se trata de expulsar demônios. Como em casos demoníacos mais difíceis. Para começar, quando você está tentando expulsar demônios de pessoas que estão plantadas na igreja, isso é sair da ordem. Isso será perigoso porque está fora de ordem. Outro exemplo é ministrar, literalmente aparecer em lugares e ministrar para um grupo de pessoas e expulsar demônios antes que Deus tenha enviado você para fazer isso. Antes do tempo de Deus, de forma prematura. E também, em terceiro lugar, a forma perigosa quando se trata de expulsar demônios, uma das maneiras pelas quais você pode estar expulsando demônios fora de ordem, que é perigoso. A terceira maneira é não andar em sabedoria e ter simplesmente esse motivo de querer expulsar demônios tão intensamente que você vai fazer isso o tempo todo, em vez de ouvir a voz do Espírito Santo, primeiramente. E número dois, às vezes, desde o início, você saberá que é um caso demoníaco realmente difícil. Talvez essa pessoa tenha se envolvido muito com feitiçaria. Talvez essa pessoa tenha feito um pacto de suicídio. Você pode saber logo de início quando a pessoa está contando se é um caso demoníaco mais complexo e se pode envolver demônios de nível mais alto. Você não deve nem tentar expulsar o demônio, você deve trazê-la sob a sombra da unção para que a unção lide com isso sem dor, sem que você seja ferido e também sem que a pessoa seja ferida. Porque sem a unção, ou sem a unção necessária, um demônio pode permanecer em uma pessoa sabendo que não vai sair porque você não tem autoridade sobre ele. E ele pode ferir a pessoa. Ele pode apenas se manifestar na pessoa e feri-la. É assim que também pode ser perigoso. Então, vou dar um exemplo disso que vemos na palavra, Atos 19:11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes, e eles eram curados das suas doenças e os espíritos maus saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos maus tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia, eu ordeno que saiam. Eram os 7 filhos de Seva, um judeu e chefe dos sacerdotes. Um dia, o espírito mau lhes respondeu: Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então o homem que tinha o espírito mau se atirou sobre eles e os dominou. Ele lhes deu uma surra tão grande que eles fugiram da casa nus e sangrando. Então, esse demônio era um demônio de nível mais alto, e ele conhecia Paulo porque Paulo andava em milagres extraordinários com uma unção de alto nível. Então, ele reconhecia a autoridade de Paulo quando Paulo exercia sua autoridade e o ordenava sair. Ele sabia que tinha que sair. Ele reconheceu Jesus. Ele sabia que quando Jesus o ordenava sair, ele tinha que sair. Mas esse homem, ele disse: Quem é você? Eu não vejo autoridade nenhuma que você tenha sobre mim. Você não tem. E já que não tem, agora eu posso, porque você saiu da ordem. Você saiu da ordem fazendo algo que Deus não te chamou para fazer. Você está indo contra as leis espirituais. Agora eu tenho autoridade para te causar dano. É assim que funciona no reino espiritual. Nós recebemos o livre-arbítrio. Ou seguimos o caminho de Deus ou o caminho do diabo. Quando seguimos o caminho de Deus, somos abençoados, somos protegidos, recebemos milagres e vamos de glória em glória. Quando seguimos o caminho do diabo, nos expomos ao diabo, estamos dando a ele autoridade para nos atacar. É uma lei espiritual. É uma lei espiritual, isso se aplica a tudo na vida. E também se aplica a expulsar demônios quando Deus não te chamou para fazer isso. Na área em que Deus não te chamou para fazer isso. Você está saindo da vontade de Deus, da ordem de Deus e da graça dele, e assim está permitindo que o diabo te ataque. É assim que funciona. É uma lei e um princípio espiritual no reino espiritual. Amém? Aleluia. E por fim, quero compartilhar este versículo. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, temos um pastor no céu, nosso Pai no céu é o nosso pastor. Mas também Deus nos dá um pastor ou um líder de igreja que também é chamado de pastor. Um pastor aqui na terra que é chamado para ser um líder espiritual.
e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você deve ouvir a voz do pastor, e apenas a voz do pastor. Apenas aquele em que Deus te chamou para ouvir. Eu as conheço e elas me seguem. Este é o modo de Deus. Então, mais uma vez, quero realmente, como pastora, que as ovelhas estejam sempre seguras e protegidas. E você realmente precisa estar consciente de que dentro de toda igreja saudável, viva e pura, já que as portas estão abertas, também haverá aqueles que têm más intenções. Também haverá aqueles que têm boas intenções, mas são enganados pelo anjo de luz. E em ambos casos, pode haver pessoas tentando ser pastores ou tentando te acolher sob suas asas, te mentorear. Em alguns casos, talvez elas queiram se sentir espiritualmente importantes. Isso as faz se sentir bem, ou querem mostrar aos outros: olhem essas pessoas que estão me ouvindo. Eu estou aconselhando elas, estou orando por elas, estou expulsando demônios delas e tudo mais. Você precisa estar atento a isso. Seja pessoalmente, seja online, seja com pessoas que você encontra pessoalmente ou pessoas que talvez entrem em contato com você online ou que você veja online. Você precisa ter essa maturidade dentro de si, essa sabedoria madura dentro de si, para saber que essas são as dinâmicas da igreja, que isso é inevitável. E apenas andar em sabedoria e ser inocente como a pomba, mas prudente como a serpente. Não seja tão rápido em deixar as pessoas chegarem perto, mas ande realmente em sabedoria, observando os frutos e sendo guiado pelo Espírito Santo de acordo com o que ele está falando. A sabedoria que ele está liberando para você através da igreja onde você está plantado. Ande nessa sabedoria, sendo guiado pelo Espírito Santo sobre quem trazer para perto, para garantir que quem você traz para perto não seja prejudicial à sua saúde espiritual. Porque a Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, isso é algo a ser levado muito sério, que você só traga para perto aqueles que Deus está te chamando para trazer para perto. Esses serão os que têm bons frutos, que são rendidos a Deus, que não estão apenas dizendo o quanto amam Jesus e o quanto são rendidos a Deus, mas estão mostrando isso com suas ações, sendo obedientes aos ensinamentos que são liberados, ao vinho novo, à ordem, estão sendo obedientes a essas palavras de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, quero declarar sobre todos vocês agora. Obrigada, Jesus. Vejo que Deus está liberando tanta sabedoria e tem feito vocês crescerem tanto hoje. Eu sinto e vejo o Espírito Santo trazendo um despertamento tão rápido, movendo-se em velocidade supersônica para amadurecer vocês por causa do amor dele por vocês. Para amadurecer vocês na área da sabedoria e da visão espiritual. Porque eu sei que muitos de vocês passaram por coisas. Eu sei que vocês foram enganados no passado. E eu entendo mais do que imaginam. E Deus colocou essa paixão em mim, especialmente como pastora. Mas ele também me fez passar por coisas no passado. E por isso tenho um coração e uma compaixão tão grande por vocês, para que não sejam enganados e estejam seguros espiritualmente. 9 anos atrás, acho que foi antes de eu entrar no meu chamado e depois receber o meu pai espiritual, que liberou tanta sabedoria na minha vida. Antes disso, eu não tinha sabedoria, eu não tinha um pastor. Eu não tinha um pastor ungido, eu não era ninguém especial, eu era como todos os outros. Eu não tinha sabedoria naquela época. E eu me lembro de uma vez em que havia uma pessoa e o modo como ela falava, o modo como falava, parecia que era tão espiritual. Parecia que ela era tão próxima de Deus. Parecia que sabia muito mais do que eu. Mas não era um ministro do Ministério Quíntuplo. Não estava plantada em nenhum lugar. E ela apenas dizia que nem mesmo tinha um lar.
Dizia apenas: Deus está me chamando para ir aqui agora. Deus está me chamando para ir ali agora. Deus está me chamando para evangelizar aqui agora. Mas naquela época, só por causa do modo como essa pessoa falava, parecia algo tão espiritual. E eu, que era apenas verdadeira, nunca tentei me mostrar espiritual nem nada disso. Eu apenas era real. Então, eu ouvia essa pessoa falar e o modo como ela falava parecia tão espiritual e muito mais avançado espiritualmente do que eu, mas naquela época eu não tinha sabedoria. Então, eu não sabia que não importa o modo como ela fala, mas o que importa é: está em ordem? Está seguindo os princípios de Deus? Tem cobertura espiritual? Está plantada em algum lugar? Tem um pai ou mãe espiritual? Eu não sabia nada disso. E ela falava de um jeito que eu pensava: "Uau, essa pessoa deve ser muito mais próxima de Deus do que eu, deve saber muito mais espiritualmente". Então, eu apenas ouvia essa pessoa e absorvia o que ela dizia. E naquele tempo, eu não tinha ideia de que essa pessoa estava realmente sendo guiada pelo anjo de luz, realmente sendo guiada pelo anjo de luz. Mas foi pela graça de Deus que eu fui protegida. Eu fui protegida. Quero dizer, é algo tão sério e tão perigoso. O modo como o anjo de luz pode te manipular através das pessoas pode realmente te tirar completamente do caminho e te deixar perdido. Então, eu agradeço a Deus por sua graça em me proteger. Acho que essa pessoa acabou saindo da cidade e o relacionamento próximo não continuou. Glória a Deus. Mas anos depois, eu aprendi tanto através do meu pai espiritual sobre os verdadeiros princípios no reino bíblico e sobre ouvir a voz de Deus e os caminhos de Deus e tudo isso. E então eu olhei para trás e vi: uau, essa pessoa estava completamente sendo guiada pelo anjo de luz. E lá estava eu pensando que era Deus, que era ele. Eu o via como um líder. Eu o via como um líder na minha vida e agradeço a Deus por sua proteção. Então, é por isso que Deus é tão bom em nos dar seus princípios e em nos dar líderes, para que possamos saber o que é certo. Se eu tivesse conhecido essa pessoa hoje, eu teria sabido exatamente o que estava acontecendo. Então, eu compartilho isso apenas para dar um exemplo. Talvez você tenha passado por algo assim no passado, ou isso possa acontecer no futuro. Certifique-se de conhecer a voz do pastor. Não se deixe encantar ou impressionar apenas por alguém soar impressionante no modo de falar. Certifique-se de estar ouvindo somente o seu pastor e seguindo a ordem e os princípios de Deus. Amém. 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 Como discernir para saber se é o inimigo vindo como anjo de luz? Bem, quando se trata de você ouvir a voz de Deus e tudo isso, é importante, realmente, o que eu falei hoje é uma das grandes maneiras de discernir. Assim, você terá esse discernimento agora. Talvez você tenha esse forte sentimento de anunciar que é um ministro do Ministério Quíntuplo, que você acreditou nisso, que teve esse sentimento por muito tempo, mas agora recebeu essa sabedoria bíblica que mostra que esse não é o caminho. Pode parecer algo inofensivo, como anunciar: Este é o meu chamado, isto é o que Deus disse que eu sou. Mas isso seria o anjo de luz. Quando há humildade, verdadeira humildade, e você está plantado e recebendo essa sabedoria, você não será enganado pelo anjo de luz. As pessoas geralmente são enganadas pelo anjo de luz quando há orgulho. O anjo de luz geralmente dirá: fale isso em nome de Deus e faça isso em nome de Deus. Mas, se você se humilhar e reconhecer: eu não quero sair da ordem, eu não quero ser rápido em profetizar algo que talvez não seja Deus. Deus não me chamou para profetizar palavras direcionais. Isso é para os ofícios do ministério quíntuplo. Todos os crentes são chamados para profetizar, mas é para edificar os crentes. É para encorajamento. É para fortalecer os crentes, não para falar palavras direcionais, porque você não tem
a graça para isso. Você não tem a graça para isso. Amém? Então, a graça está com os ministros do ministério quíntuplo. Então, a grande resposta de como não ser enganado pelo anjo de luz é se humilhar, verdadeiramente se humilhar e tornar-se um discípulo para aprender os princípios e caminhos de Deus. Eu já ensinei sobre muitas coisas, como ouvir a voz de Deus, e esse é um grande ponto onde as pessoas tendem a ser enganadas pelo anjo de luz. Tenho um ensino, vários deles, acredito, no meu YouTube. Você pode procurar como ouvir a voz de Deus. E assim, ser esse discípulo e aprender por meio desse preparo, onde você sabe, ok, esta é realmente a palavra de Deus e os caminhos de Deus. Porque estou recebendo isso através de um líder de confiança que tem a graça, que não está apenas falando por si mesmo, está realmente vindo de Deus. Então agora você recebe essa sabedoria e pode discernir. Agora você pode ouvir algo, sentir algo e saber: ah, isso era o anjo de luz. Antes da sabedoria que recebi, eu teria pensado que era Deus, mas agora, porque recebi a sabedoria, eu sei. Isso é o anjo de luz. Esse sentimento que tenho, esse impulso de fazer algo. Amém? Então, vou declarar e orar sobre todos vocês agora. Obrigada, Senhor, por trazer sabedoria e um aceleramento de crescimento agora no reino espiritual, neste vinho novo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se importa com suas ovelhas e seu povo para que sejam protegidos e nunca sejam enganados. Obrigada, Jesus, porque o Senhor deixa as 99 por uma. Aquele que o Senhor ama e protege tão intensamente, suas ovelhas. E te agradeço por como o Senhor está fazendo isso através da palavra hoje. Obrigada, Pai, por tua palavra e por teu vinho novo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu declaro agora sobre todos vocês que qualquer forma em que no passado vocês tenham sido enganados e confundidos, todo esse peso que vocês carregam por terem sido enganados no passado, por acharem que ouviram Deus e depois perceberem que estavam errados. Apenas esse peso, eu declaro que saia agora em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. E eu declaro agora que qualquer coisa que não era de Deus e que foi depositada em vocês, tipo, quando vocês queriam apenas receber de Deus, mas outras coisas foram depositadas por causa de situações fora de ordem acontecendo. Eu declaro que essas coisas erradas saiam agora em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Que sejam expostas, que não haja mais confusão, que vocês vejam o certo e o errado no espírito agora em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu libero esta unção sobre vocês e declaro crescimento acelerado. Que seus olhos se abram ainda mais em nome de Jesus. E que uma sabedoria forte habite em vocês para que sejam tão sábios que nada possa bloquear vocês de ouvirem a voz daquilo que ouviram, a voz da sabedoria, a voz de sabedoria do Espírito Santo. Que ela seja clara e os guie perfeitamente. Eu declaro que nada pode tirar vocês da vontade de Deus. Eu declaro que todo o plano do diabo enviado para tentar afastá-los da vontade de Deus devem sair agora em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Qualquer forma em que tenha havido feitiçaria e manipulação feitas para que você visse alguém de uma determinada maneira e que não visse com clareza, como se fosse um feitiço, eu declaro que isso saia de você agora. Toda feitiçaria saia de você agora. Toda manipulação saia de você agora, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia.